Olá, meu nome é Leonardo Moraes da Silva, sou aluno de doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação do professor Marcos Tavares de Mello. Hoje vou apresentar o trabalho que foi submetido e aceito ao MOMAG 2020, intitulado A New Technique to Cancel Additional Phase Shifts of Two-Port Resonant Devices. Para isso, irei seguir a sequência listada neste slide, onde temos a introdução, a partir do qual iremos discutir os fundamentos teóricos da nossa metodologia proposta. Em seguida, falaremos dos exemplos aplicados e partiremos, por fim, para os comentários e conclusões acerca do trabalho. Como introdução, abordamos o conceito de matriz de acoplamento. Lembrando que o objetivo desse trabalho é propor uma metodologia para fazer a extração da matriz de acoplamento, ele é aplicado para fazer a extração da matriz de acoplamento de um filtro de duas portas a partir dos parâmetros de espalhamento ou simulados ou medidos desse dispositivo. Então é importante entender o conceito de matriz de acoplamento, que nada mais é do que uma forma, modelo matemático utilizado para representar este filtro, cujo tem vantagens na análise, facilita na análise e na síntese desses dispositivos e também tem aplicação direta no processo de ajuste fino desses filtros. Com relação ao processo de ajuste fino, aqui neste slide trazemos um exemplo no qual é possível ver no canto superior direito um protótipo de um filtro em loop aberto implementado em microfita, cuja sua resposta inicial se encontra no canto inferior esquerdo da tela, onde a gente pode ver que os resultados simulados, inicialmente, diferem dos resultados teóricos originalmente desejados para esse filtro. Então, essa técnica de tuning, no caso denominada Computer Dead Tuning, submete esse filtro a alguns ajustes nas dimensões físicas, em suas dimensões físicas, de tal modo que sua resposta final simulada corresponda à resposta teórica desejada. E para isso, esses métodos, em geral, eles se valem da matriz de acoplamento representativa do filtro que foi extraída a partir das simulações ou das medições. Então, especificamente com relação à extração da matriz de acoplamento, basicamente isto é dividido em 4 etapas. É basicamente dividido em 4 etapas, dentre as quais a primeira é o ajuste de fase dos parâmetros de espalhamento inicialmente medidos ou simulados. Após isso, a conversão desses parâmetros de espalhamento corrigidos para os parâmetros de admitância. Então, usa-se esses parâmetros de admitância para fazer a extração do modelo racional desses parâmetros e, por fim, utiliza-se este modelo racional para obter a matriz de acoplamento. O passo crítico durante todo esse processo é justamente o primeiro passo, o ajuste de fase dos parâmetros de espalhamento do filtro. Pois, uma vez esse ajuste sendo feito de forma errada, ele pode fazer com que o modelo racional obtido lá na frente e, por consequência, a matriz de acoplamento, sejam não realísticas, ou sejam erradas. Então, esses ajustes, cujo é o objetivo principal desse trabalho, eles se devem basicamente porque na prática, quando se vai utilizar um filtro na prática, estes têm linhas de transmissão que são utilizadas para fazer o acesso às suas portas. Estas linhas de transmissão, elas contribuem para a adição de elementos de atraso de fase que sejam dependentes e independentes da frequência, ou seja, elementos que atrasam as fases dos parâmetros S e esses elementos com uma parte que contribui de forma dependente da frequência e outra parte independente da frequência. Na literatura, existem metodologias que se propõem a resolver esta questão. No entanto, parte delas não funcionam bem com filtros com ordem acima de 4, e outras precisam de parâmetros de espalhamento que tenham uma ampla faixa que vai de 3 a 6 vezes a largura de banda do filtro. Então, neste trabalho, nós propomos um método que tenta mitigar estas características e cujo diagrama de blocos é apresentado na tela. Então,
Inicialmente, o primeiro bloco é um bloco onde se faz o ajuste de fase, ou seja, de forma forçada é introduzido um ajuste de fase, né, regido principalmente aí pelos termos φ e θ, no quais são termos que ainda são incógnitas, né, mas a partir do quais a gente vai gerar um novo conjunto de parâmetros de espalhamento que a gente vai submeter à transformação em parâmetro de admitância. Então, uma vez feito esse processo, partimos aí para a racionalização do modelo dos parâmetros de admitância por meio do algoritmo de vetor fitting, que é um algoritmo já estabelecido, um algoritmo bastante robusto, utilizado para fazer a extração de modelos racionais de funções em termos de suas funções parciais, né? Neste caso, pegamos os parâmetros de admitância e fazemos a extração do modelo em frações parciais, né, do y21 e do y22, obtendo os polos e os resíduos, né, destes parâmetros de admitância. Então, de posse desses polos e resíduos, utilizamos as duas primeiras expressões que são mostradas nesses slides para fazer o cálculo de um parâmetro y11 que vai ser usado no cálculo de uma função erro, que é a terceira expressão mostrada aqui abaixo. Então, basicamente a ideia dessa função erro é comparar os valores de y1 produzidos utilizando a racionalização e as expressões dadas a primeira e a segunda expressões dadas nesse slide, com o y1 obtido antes, né, do processo de vetor fitting, ou seja, antes do processo de racionalização. Então a ideia é que, em tese, esta função, essa diferença ela vai ser nula. No entanto, devido à presença de linhas de transmissões, né, e dos atrasos de fases decorrentes da presença dessas linhas de transmissões nos acessos dos filtros, termina que o modelo racional extraído para o filtro, considerando essas linhas de transmissões, se torna incorreto, porque ele tem o efeito de aumentar a ordem do filtro. E o modelo racional, quando extraímos considerando uma ordem já pré-definida. Então, isso termina com que o valor da função erro seja diferente de zero. Então, basicamente, tentamos achar os valores de φ e θ que, ao serem adicionados nos parâmetros de espalhamento iniciais, façam com que os efeitos de atraso de fase já existentes nos dados de simulação ou medição sejam anulados, e aí sim o processo de racionalização produza modelos exatos que, quando submetidos a essas fórmulas, produzam uma função erro bastante próxima de zero. Então a ideia é submeter essa função erro em função dos parâmetros φ e θ a algum algoritmo de otimização que ache os melhores valores de φ e θ que torne essa função erro desprezível. Para isso, utilizamos o método de Niedermüller, né, que é um método de otimização direto, não baseado em gradiente, né, que para esse caso se mostrou bastante rápido, né? Então, a gente usa esse método para fazer a otimização da função e achar os melhores φs e θs que nos deem um modelo racional adequado para o nosso filtro. Então, para isso utilizamos uma faixa de valores de parâmetros S, que tem um valor mínimo de frequência dado por Fmin, que é o ponto de frequência onde a inclinação do valor absoluto do parâmetro y22 ou y21 seja aproximadamente 10 graus, e o valor máximo desse intervalo seja o valor cujo a inclinação, né, da reta, a inclinação do valor absoluto dos parâmetros y22 e y21 seja igual a 170 graus. Fazendo isso, a gente garante que o nosso intervalo seja suficientemente compacto de modo a conter todos os picos de ressonância dos parâmetros de admitância
obtidos a partir dos parâmetros de espalhamento. E também esse intervalo ele não é grande, ele não é desnecessariamente grande, ele é suficiente para nossos resultados. A nossa função erro ela tem que ser menor que um dado valor de erro, né? Que a gente define uma função aqui para o cálculo do erro. No caso, a gente admite que o erro máximo seja de 2%. Então, aplicando o nosso método para fazer, no caso de um filtro de loop aberto de quarta ordem implementado em microfita sem perdas, a gente chega aos resultados aí mostrados principalmente na figura central e na figura direita, onde a gente pode ver que a resposta simulada do filtro, dado pelas curvas verdes e pretas, elas praticamente se sobrepõem às curvas desse filtro, do modelo racional desse filtro, que foi obtido utilizando tanto os FIs quanto os tetas obtidos utilizando o algoritmo proposto nesse trabalho, ou seja, a função custo foi minimizada chegando-se num FI de aproximadamente menos 93 e um teta de menos 100, né? E utilizando um intervalo cujos valores fizeram com que os dados, né, de entrada ficassem apenas 1,33 vezes maior do que a largura de banda original do filtro. Aqui temos o exemplo onde acrescentamos perdas ao projeto inicial, né? Acrescentamos perdas, mesmo assim o método funcionou, novamente nos gráficos centrais e no gráfico à direita, onde a gente tem os valores absolutos e os valores de fase dos parâmetros de espalhamento S2, 1 e S1, vemos a concordância entre as simulações e os valores obtidos utilizando os modelos racionais que se utilizam dos FIs e tetas obtidos utilizando o modelo proposto. Vemos novamente uma concordância entre os valores e vemos aqui que o intervalo ele ficou apenas 1,75 vezes maior do que a largura de banda de filtro, o intervalo de dados utilizados para o método. Por fim, utilizamos o método aí para o caso de um filtro de sexta ordem, loop aberto, sem perdas, mas não ajustado, né? Então, vamos lá. Vemos aí os valores absolutos e os valores de fase dos parâmetros S21 e S21 e S1 do filtro. Vemos que os valores simulados correspondem bastante aos valores dos modelos racionais obtidos, tomando em consideração os FIs e tetas, né, dados obtido o método proposto nesse trabalho, nesse caso o FI de menos 23 graus e o teta de menos 133, e o range de frequências aí ficando em 1,66 vezes maior do que a largura de banda original do filtro. Aqui, só a critério de curiosidade, vemos as duas matrizes de acoplamento do primeiro e do segundo caso, né, do filtro de quarta ordem em loop aberto sem perdas e do filtro de quarta ordem em loop aberto com perdas. Vemos que basicamente a diferença entre essas duas matrizes é a presença de elementos complexos na diagonal principal. Isso já era esperado, visto que as perdas têm pouca influência nos acoplamentos. Basicamente existe apenas uma adição das perdas na diagonal principal, mais uma vez indicando que nossa matriz de acoplamento está coerente, correta. E aqui a matriz de acoplamento do último caso, né, onde podemos observar aí uma simetria aproximada dessa matriz em relação à diagonal secundária, como era de se esperar, né, visto que existe uma simetria no próprio desenho do filtro, como podemos ver aqui. Então, isso mais uma vez indica que o nosso modelo, né, essa matriz de acoplamento extraída, está correta, mais um indício. Então, como conclusão, o nosso método proposto, a gente viu que não requer um parâmetro de espalhamento com uma grande faixa para seu funcionamento. O pior caso, a gente viu que ficou em 1,75 vezes maior do que a largura de banda do filtro, enquanto que na literatura a gente encontra que esse valor tem que ser no mínimo 3, ou vai de 3 a 6 vezes para garantir o bom funcionamento do método. E também ele funcionou bem mesmo no caso de ordem 6 não tunado, ou seja, não apresentou problema de convergência. O nosso método pode ser aplicado em situações onde os parâmetros S disponíveis sejam poucos, ou quando para obtê-los seja difícil, certo? Bem, era isso. Eu agradeço e fico aberto às dúvidas. Muito obrigado.